Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vamos agora para o item 10, né? Fatores que afetam a solubilidade. Quais são os fatores que afetam a solubilidade de um sistema, né? Então nós temos 4 principais fatores. O primeiro é a temperatura, o segundo é o efeito do íon comum, nós já falamos sobre o íon comum aqui. O terceiro é o pH e o quarto é a formação de complexos. Para o nosso estudo, a temperatura não é algo de interesse nosso, mas eu vou comentar brevemente. Depois da temperatura, a gente vai direto para o efeito do íon comum, que é mais interessante para o nosso curso, ok? Então, de modo geral, quando a gente pensa nos fatores que afetam a solubilidade, quando a gente pensa mais precisamente na temperatura, né, de modo geral, para a grande maioria dos sais, o aumento da temperatura vai aumentar a solubilidade, certo? Isso tem uma explicação lá na matériazinha de vocês de deslocamento de equilíbrio, né? Então, vamos pegar aqui a grande maioria dos sais. Quando a gente dissolve ele, acontece o seguinte. Então tá aqui um copo com água, né? Então quando eu jogo um sal qualquer, tipo XY, né? XY sólido, é um sal qualquer. Quando eu jogo ele em água, vai ocorrer o seguinte fenômeno: o XY sólido vai se converter em X mais aquoso e Y menos aquoso, certo? O que acontece? Para que esse sal se converta nos íons, né? Vamos dar um zoom aqui no sal, né? Existia uma ligação química entre o X e o Y. E para que essa ligação se rompa, né, eu precisei fornecer, né, na maioria das vezes eu preciso fornecer energia. Então, para ocorrer esse fenômeno nesse sentido, eu tenho que fornecer uma energia, né? Fornecer energia para quebrar a ligação, ó. Bom, né? Quando você quebra uma varetinha, você fornece energia para ela, para que ela se rompa, certo? Então eu forneço energia. Então esse processo nesse sentido é endotérmico. Por consequência, do outro lado, o processo de volta é exo, né? O que você aprendeu lá em deslocamento de equilíbrio? Você aprendeu que o aumento da temperatura sempre favorece o processo endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, olha lá, aumentar a temperatura do meu sistema, aquecer, ó, o meu sistema, eu vou favorecer esse sentido, vou favorecer o sentido endotérmico, vou favorecer a formação de íons no estado aquoso, né? Então vou favorecer a dissolução do sal sólido, né? Então, para a grande maioria dos sais, né, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade, ok? Existem algumas exceções que a gente não vai trabalhar aqui agora. O propósito aqui não é trabalhar com temperatura, tá? Mas é só para justificar rapidamente para vocês, beleza? Muito bem, então vamos para a parte que nos importa agora, que é o efeito do íon comum. Então, de que modo que o efeito do íon comum altera a solubilidade de um sal quando eu dissolvo ele em água? É isso que a gente vai fazer aqui agora, só que nós vamos fazer de uma forma bem aplicada, né? Resolvendo exercícios, né? Então a gente vai calcular
a solubilidade de um sal em água pura e vamos calcular depois a solubilidade desse mesmo sal numa água que tinha um íon comum ali. E vamos ver o que vai acontecer. Então a gente vai provar na prática, né, o que acontece. Então vamos fazer o exercício, né? Exercício de efeito do íon comum sobre a solubilidade. Vamos lá, exercício 10, né? Tínhamos parado no exercício 9 em vídeos anteriores. Então tá lá, ó. 10. Letra A. Calcule a solubilidade molar do fluoreto de cálcio em água pura. É isso que a gente vai fazer inicialmente, certo? Calcule a solubilidade molar do fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius em uma solução que já tem, aqui é a letra B, tá? Não é a letra A não, eu fiz um recorte de um livro, então a letra A é essa que está aqui em cima. Aqui a letra B, essa letra A na verdade é a B e essa letra B é na verdade a C, né? Então, calcule a solubilidade molar do fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius em uma solução que já tem 0,010 mols por litro de nitrato de cálcio, né? Perceba que o cálcio é o íon comum do fluoreto de cálcio, né? Então você já tem cálcio lá. Qual que vai ser o efeito da presença do íon comum lá na solução quando eu for tentar dissolver esse sal em água? E B, quando eu já tiver 0,010 mols por litro de fluoreto de sódio. Ó, perceba que o íon fluoreto é outro íon comum do meu fluoreto de cálcio. Tudo bem? É isso que a gente vai tentar fazer aqui agora. Beleza? Então vamos lá. Exercício 10. Vamos para a folhinha. Vem com o tio que você passa de ano. Exercício 10, letra A. Então, na letra A, ele quer que você calcule a solubilidade molar do fluoreto de cálcio jogando ele em água. Então tá aqui, né? CaF2. Quando eu jogo esse sal em 1 litro de água, né? Qual que é a solubilidade molar? Então eu vou jogar um pouquinho, mexo, vou jogar mais um pouquinho, mexo até saturar a solução. É isso que a gente vai descobrir aqui agora, certo? Então, para a gente fazer essa brincadeira, vamos pensar no seguinte. Vamos imaginar que eu jogo um pouquinho de fluoreto de cálcio, mexo, jogo um pouquinho de fluoreto de cálcio, mexo, até saturar a solução. Saturou. Muito bem, aí nesse momento que saturou, eu vou pegar um cristalzinho bem pequenininho de fluoreto de cálcio, né? E vou jogar. Quando eu jogo esse um cristalzinho bem pequenininho, que nem tem diferença na balança, ele vai para o fundo, ó. Certo? Então nesse momento eu tenho equilíbrio químico entre o fluoreto de cálcio sólido, olha lá, ó, sólido lá no fundo, em equilíbrio químico com o cálcio mais 2 aquoso e o íon fluoreto aquoso. Vamos balancear? 2. Balanceado. Então você já aprendeu a calcular a solubilidade de um determinado sal em água a partir do KPS. Ele me deu lá o dado do KPS, né? O KPS do fluoreto de cálcio é 3,9 vezes 10 elevado a menos 11. Então vamos escrever o KPS genérico para essa reação química? Na verdade não vamos escrever, vamos achar a relação matemática entre o KPS e a solubilidade. Você já aprendeu como é que faz isso na bitolinha do tio, né? Então aqui, ó, pego, boto um S para isso aqui. Aonde tem mais eu boto vezes e boto um S para isso aqui, ó. Certo? Aí eu venho e puxo esse número que está aqui, aqui e aqui, e puxo esse número que está aqui para cá e em cima. Certo? Muito bem. Então a relação matemática
entre o KPS e a solubilidade desse sal em água é S vezes 4S ao quadrado. KPS é igual a 4S ao cubo. Certo? Muito bem, o KPS eu tenho, que é 3,9 vezes 10 elevado a menos 11. É igual a 4S ao cubo. Se eu isolar S, né? Como é que eu isolo S? Eu passo o 4 que está multiplicando para lá, dividindo, né? Ah lá, ó. Dividido por 4 e passo a raiz cúbica para lá, né? Então, se eu tirar a raiz cúbica dessa continha aqui, eu acho a solubilidade molar do fluoreto de cálcio em água. Então, essa solubilidade dá 2,136 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Esta, meus amores, é a solubilidade molar do fluoreto de cálcio em água pura. Certo? É uma solubilidade baixa, né? Não é alta. Beleza? Bom, agora, na letra B, ele está querendo fazer a mesma coisa. É tudo igual. Só que ao invés de eu ter 1 litro de água pura, eu vou tentar dissolver o fluoreto de cálcio numa solução que já tem o íon comum. E ele fala lá pra gente que tem 0,010 molar de nitrato de cálcio. Olha lá. Olha lá, o nitrato de cálcio, a fórmula dele é CaNO3,2, né? Para cada um cálcio tem 2 nitratos. Tudo bem? Então já tem íon comum aqui. Quem que é o íon comum na brincadeira? É o cálcio. Cálcio mais 2. O nitrato é espectador, ele só olha tudo acontecer, né? Então essa é a questão aqui que está em jogo, gente. Qual vai ser a solubilidade? Eu vou fazer a mesma experiência. Ó, quando eu fiz em água pura, eu só consegui dissolver 2,136 vezes 10 elevado a menos 4 mols de fluoreto de cálcio em 1 litro de solução. Dá para converter isso aqui em gramas ou em miligramas depois, mas não precisa, né? Tudo bem? Mas é uma solubilidade baixa. Agora eu vou fazer a mesma experiência, só que com íon comum lá presente. Vamos ver, vamos tentar equacionar então como é que fica, né? Qual que é a pergunta que está em jogo então aqui para essa nova situação qual que é a nova solubilidade, né? Esse íon comum, qual será o efeito dele na solubilidade? Essa é a questão. Muito bem, então vamos equacionar isso aqui por meio de uma reação química. CaF2 sólido, quando eu jogo ele em água, o que vai acontecer, né? Ele vai se dissociar, ele vai formar Ca mais 2 mais 2F-. Aqui é todo mundo aquoso, certo? Aqui é líquido e aqui é sólido. Ó, estou descrevendo eu jogando esse fluoreto de cálcio em água, tá? Estou descrevendo aqui qual que é a reação que vai ocorrer. Vai ocorrer a dissociação do sal. Tabelinha, lá, quase tudo tem tabela de equilíbrio. Uma coluninha para cada substância. Início, reagiu, formou e fim. Certo? Muito bem. No tempo zero, qual que é a quantidade de fluoreto de cálcio que eu estou jogando? 0. Eu não joguei ainda, né? Estou pensando no tempo zero. Qual que é a quantidade de fluoreto de cálcio que eu joguei? É isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual que é a quantidade de fluoreto de cálcio que eu consigo jogar.
Então eu não tenho nada ainda no tempo zero. No tempo zero eu só tenho água e o íon comum lá, ó. Então a água não entra. E o íon comum eu já tenho a concentração dele. O problema já me diz qual que é a concentração de nitrato de cálcio lá. Ele diz que é 0,010 molar. Se eu tenho 0,010 mols por litro de nitrato de cálcio, qual que é a concentração de cálcio que eu tenho? Como o nitrato de cálcio é um sal extremamente solúvel, tudo que eu jogo lá se dissolve e se dissocia. Então, se eu joguei 0,010 mol por litro do sal inteiro, quanto que eu tenho de cálcio lá? Eu tenho o mesmo 0,010. E quanto que eu tenho de nitrato numa situação inicial? 0,020, ó. Porque toda vez que um mol de nitrato de cálcio se dissocia, eu gero 2 de nitrato e 1 de cálcio. Tá claro? Então, a concentração molar do sal inteiro é igual à concentração molar só do cátion. E é a metade da concentração molar do ânion. Essas coisas você precisa saber, gente. Você precisa enxergar. Se você não está enxergando, me procura no plantão. Então, no tempo zero, onde eu ainda não joguei o fluoreto de cálcio lá, eu tenho já 0,010 mols por litro de cálcio mais 2, que é o meu íon comum que já está lá. E de íon fluoreto, eu não tenho nada. Né? Eu tenho nitrato, mas o nitrato é espectador, ele não entra aqui na minha reação. Muito bem. A pergunta que não quer calar é: qual que é a nova solubilidade do fluoreto de cálcio? O quanto que eu consigo dissolver em mols por litro? Essa é a pergunta. Eu posso chamar isso daqui de S? Posso, né? A nova solubilidade. É isso que eu vou querer medir aqui. Qual que é a nova solubilidade? Não sei. Então, aqui ó, eu posso chamar de X também, mas eu vou chamar de S, porque é a solubilidade molar que eu quero descobrir. Então, toda vez que um mol desse camarada se dissolve, se dissocia, se dissolve, se dissocia, gera um desse e 2 desse, né? Muito bem. Se a minha pergunta é: qual que é a quantidade que eu consigo solubilizar em termos de mols por litro de fluoreto de cálcio? É S, que eu posso chamar de X. Se S se solubilizar, quanto que eu formo de cálcio? S, né? E quanto que eu formo de flúor? 2 S, né? Tudo bem? Então, quanto que eu tenho aqui na linha do fim? Eu não tinha nada, porque eu não joguei nada no início. Quanto que solubilizou? Não sei. Então, quanto que eu tenho no final? Eu tenho... Quanto que eu tenho no final? 0. Né? Por quê? Porque tudo que eu jogo, né, se solubiliza. Né? Eu estou fazendo esse experimento até praticamente não saturar a solução, mas não deixar cristal lá no fundo. Né? Então, quanto que eu tenho no fundo de fluoreto de cálcio no estado sólido? 0. Né? Aqui você pode pôr, na verdade, qualquer coisa, né? Porque não vai entrar aqui na brincadeira, né? Ele não entra, essa coluna não entra. Tá? Você pode pôr qualquer coisa. Eu quero jogar até uma quantidade ficar no fim aqui, não tem problema. Tá? Muito bem. Quanto que eu tenho aqui na linha do fim? Eu tenho 0,010 mais S. Eu tinha 0,010, foi formado S. Portanto, no final eu tenho 0,010 mais S. Aqui eu não tinha nada, foi formado 2S. Quanto que eu tenho no fim? 2S. Muito bem. Aqui, ó. Eu tenho, para essa reaçãozinha química aqui, ó, um KPS, né? KPS é igual a concentração de cálcio mais 2 elevado à primeira potência vezes a concentração de fluoreto menos 1 elevado à segunda potência. Ó, perceba que essa coluna não entra, ó.
que eu falei anteriormente, não serve para nada, certo? Não entra na equação de KPS. O KPS eu tenho, né, gente? Quanto que é o KPS? 3,9 vezes 10 elevado a menos 11. A concentração de cálcio é essa daqui, né? E a concentração de fluoreto é essa daqui. Acontece que se eu botar isso aqui, ó, tudo aqui dentro, vou ter um complicador matemático. Eu vou dar mais voltas no meu cálculo. Então, se eu puder tirar esse S daqui, eu tiro. Então, vamos olhar para esse S? Ó, esse S, ele tem a ver, né, com o KPS. Né? O que esse KPS me diz? Ele me diz que a quantidade que solubiliza é muito pequena. Se o KPS é pequenininho, quer dizer que a quantidade que solubiliza é muito pequena. Então, esse número S, frente ao que ele está sendo somado, que é 0,010, ele é infinitamente pequeno. Portanto, eu posso desconsiderar ele. Posso usar só o 0,010 aqui, ó. Tá? Porque ele é desprezível frente ao 0,010. Facilita muito a nossa vida. Então, eu venho aqui e coloco 0,010 elevado à primeira potência vezes. Aqui, quem que eu injeto aqui no íon fluoreto? O 2S, né? Na linha do fim. Elevado ao quadrado. Certo? Então, vai ficar como? Eu tenho que aplicar aqui, né? Vai ficar 4S ao quadrado vezes 0,010 é igual a 3,9 vezes 10 elevado a menos 11. Vou continuar aqui na folhinha de baixo, hein? A bagunça. A bagunça. Olha lá, como é que vai ficar então? Vou puxar aqui a folhinha. Eu vou passar já o 0,010 para lá, ó, 3,9 vezes 10 elevado a menos 11 dividido por 0,010 é igual a 4S ao quadrado. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. E aqui está a potência, passa para lá a raiz. Então, isolando S é igual a 3,9 vezes 10 elevado a menos 11 dividido por 0,010, o 4 passa para lá dividindo, fica vezes 4, né? E eu tiro a raiz disso aqui tudo. Quando eu tiro a raiz quadrada dessa conta toda, eu acho a solubilidade. Fazendo essa continha, a solubilidade, a nova solubilidade molar deu, vamos ver aqui, 3,12 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Agora eu venho e comparo lá com o resultado inicial, né? Para a gente ver o que aconteceu, né, com a solubilidade molar. Qual que era a solubilidade molar do fluoreto de cálcio em água pura? 2,136 vezes 10 elevado a menos 4. Agora foi para 3,12 vezes 10 elevado a menos 5. Ela diminuiu, ficou um número menor, praticamente 10 vezes menor, né? Assim, fazendo uma conta bem grotesca, ficou bem menor a solubilidade. Então, o que a gente percebe aqui, gente? É o efeito do íon comum. Tudo bem? O que o íon comum faz? Ele diminui a solubilidade. De modo geral, é isso que acontece. Certo? Dá para explicar isso, só que a gente explicou isso de maneira quantitativa, né? Nós provamos, por meio de um exemplo, que quando eu dissolvo um determinado sal em água pura e quando eu dissolvo ele num lugar que tem íon comum, a solubilidade cai bastante. Tem como explicar isso daí com deslocamento de equilíbrio.
não é? Então, por exemplo, ó, o fluoreto de cálcio, ele fica em equilíbrio lá, ó, no estado sólido e no estado aquoso, certo? Olha lá. Vamos balancear. E aqui também tá aquoso. É isso aqui que ocorre lá dentro, ó. Quando eu dissolvo o fluoreto de cálcio, em água, certo? Muito bem. Quando eu dissolvo só em água, maravilha. Quando eu dissolvo no lugar que já tem o íon comum, né? Você concorda que esse íon comum que já está lá, ele meio que está aumentando a concentração de íon cálcio na solução? O que você aprendeu por deslocamento de equilíbrio? Quando eu aumento a concentração de uma entidade química, eu sempre desloco para o outro lado. E se deslocar para o outro lado, vai favorecer a formação do sal sólido. O sal sólido que fica lá como corpo de fundo, né? Então dá para mostrar intuitivamente e qualitativamente, sem provar com cálculos, sem provar com quantidades. Tá claro isso, gente? Todo mundo compreendeu o efeito do íon comum sobre a solubilidade de sais? Tudo bem? Babinha? Então vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira. Nós fizemos nesse exercício a letra A e a letra B. A letra C vai ficar para casa, que é essa daqui, ó. Então eu vou fazer a mesma brincadeira, tentar dissolver o fluoreto de cálcio numa solução que já tem 0,010 mols por litro de fluoreto de sódio. Você já vai ver que vai diminuir a solubilidade, né? Só que aqui eu tenho um 2, né? Então fica para casa aí a continha que você vai ter que fazer para saber o quanto que vai diminuir a solubilidade. Eu tenho a resposta aqui, né? A resposta é: a nova solubilidade vai ser 3,9 vezes 10 elevado a menos 7. É a resposta da letra C. Ou seja, é muito menor. Por que que ocorreu essa diminuição gigantesca da solubilidade, né? A solubilidade em água é da ordem de 10 elevado a menos 4. A solubilidade desse sal, quando o íon comum era o cálcio, foi para a ordem de 10 elevado a menos 5. Agora, quando o íon comum era o íon fluoreto, a solubilidade caiu para a ordem de 10 elevado a menos 7. Ou seja, a solubilidade diminuiu praticamente 100 vezes em relação quando o íon comum era o cálcio. Isso ocorre por quê, gente? Por causa desse 2 aqui, ó, o íon fluoreto, ele vem dobrado na minha equação, e aí, quando eu vou escrever a equação de equilíbrio, né, o KPS, o 2 que vem... Vamos puxar a folhinha aqui, vai? Vamos deixar de preguiça. O 2 que vem aqui, ó, você não tem esse equilíbrio aqui? Olha lá, ó. Vai dar um cálcio mais 2 e 2 fluoreto. Aqui aquoso. Quando eu escrevo a equação de KPS aqui, é a concentração de cálcio elevado à primeira potência vezes a concentração de fluoreto elevado à segunda potência. Olha lá. Então esse 2, ele vem aqui, né? Então qualquer efeito na concentração do flúor eleva ao quadrado. Qualquer aumento na concentração do cálcio eleva à primeira.
Então o efeito aqui na solubilidade ele é muito maior. Percebe? Você vai descobrir isso aqui fazendo o cálculo aí na sua casa. É tudo igual que o que o tio fez. Faça igualzinho aí, tudo igual, mas é pro flúor, né? Faça igualzinho que você vai ver. Tá bom? Tudo bem, gente? Bom, resolvemos o exercício 10. Nós vamos pro 11 agora. Só que tá dando 31 minutos, eu vou parando por aqui, tá? O 11º exercício a gente vai fazer no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima atividade.